Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Morte nas Nuvens, livro escrito por Agatha Christie em 1935 e é um daqueles livros que a gente chama do período entre guerras, né? A Agatha começa a escrever no final da Primeira Guerra Mundial e a gente tem algumas fases aí da escrita da Agatha, é, particularmente as mais primorosas, na minha opinião, né? Os livros mais primorosos são desse começo de carreira aí, no período até a Segunda Guerra Mundial. Esse livro está incluso aí nesse bolo todo, né? Foi nessa época que Agatha escreve Assassinato de Roger Ackroyd, Assassinato do Expresso do Oriente e vários outros livros extremamente famosos e muito bons da autora, né? Bom, Morte nas Nuvens é mais um livro de Hercule Poirot. Nesse livro, Hercule Poirot está viajando de avião, está fazendo uma ponte aérea aí de Paris a Croydon, que é a cidadezinha ali em Londres, o aeroporto de Londres. Ele está fazendo essa ponte aérea, tá meio mal assim, dorme. E aí, quando ele acorda, aconteceu um crime. Os comissários de bordo encontram uma paciente morta. De modo que temos aqui mais um quem fez. E o cenário é bem restrito. Então, a gente vai acompanhar meio que uma primeira classe, uma cabine ali, que tem 11 passageiros e a morta, dois comissários de bordo, alguma coisa assim. No fim dá uns 11 suspeitos. E aí, basicamente, o Hercule Poirot vai se propor a ajudar a solucionar o crime. Eles vão, na Inglaterra, eles têm o que, quase como se fosse uma audiência de custódia, né? Que chama inquérito. Eles vão no inquérito e meio que o juiz fala assim, foi causa natural, não foi? Foi suicídio, não foi? E aí ele fala assim, não, isso aí foi um homicídio. E o júri quer prender o Hercule Poirot, porque ele é o único estrangeiro ali no meio. Daí a gente atira ainda aquela sensação de ódio aos estrangeiros que já tinha nessa época, né? Nas entrelinhas você vai pescando muitas coisas desse tempo entre guerras mesmo, né? Fala-se muito da quebra da bolsa, de como os americanos ficaram mais pobres, e você sente também bastante esse tecido social que a Agatha traz pra gente, porque ela escrevia para o seu tempo, né? Ela escrevia para os leitores dos dias atuais que ela estava vivendo ali em 1935. E ela era inglesa, então a gente consegue obter bastante desse perfil social da elite ali em Londres, que é o espírito da Europa, que vai culminar aí na Segunda Guerra Mundial também. Bom, nesse avião a gente tinha esses passageiros todos, e esses passageiros eram tanto franceses como ingleses, a gente supõe, e cada um ali tinha, enfim, uma sorte grande de pessoas. Então nós tínhamos o pai e o filho, dois arqueólogos super famosos. Nós tínhamos a vítima, que era uma agiota, uma mulher que emprestava dinheiro a juros para alta. Nós tínhamos uma lady, chamada Lady Harbury. Nós temos um casal principal, que é a Jane Grey e o Norman Gale, que ficaram se encarando a viagem toda e assim, numa coisa bem paixão à primeira vista. Nós temos um dentista, um escritor de livros muito famoso ali na Londres, um médico, óbvio, para constatar esse óbito. E mais que nós temos? E mais duas mulheres, que me falha agora a memória do nome. Eu acho que o grande ponto negativo desse livro é um livro muito bom, o final é surpreendente, mas eu acho que o único ponto negativo desse livro é que o crime acontece muito rápido, né? Diferente do Assassinato no Expresso do Oriente, que nós acompanhamos como cada personagem chega ao trem, nesse livro é meio que o inverso, a gente acompanha já todo mundo já dentro do avião. E fica muito difícil entender quem é quem
e quais são as motivações, que, na verdade fica difícil realmente de entender. De modo que você não se apega aos personagens, você acaba nem lembrando quem é que tá no avião, e em determinado momento você para de suspeitar de todo mundo, né? E aí do terço final do livro, realmente você volta a suspeitar dos passageiros. Mas, na minha opinião, é um livro que peca nisso. O crime acontece muito rápido, assim. Antes de 20% do livro, o crime já está feito, já está julgado o inquérito, enfim. E aí o Poirot já começa a investigar. Tem alguns livros de Agatha que o crime vai acontecer do meio para o fim, né? Nesse é exatamente o contrário, acontece muito rápido. Então você não tem muita afinidade com os personagens, você não desconhece muita personalidade de cada um. Na verdade, vamos ter contato de fato com 5 personagens dos 11. Então é pouco, né? A solução é um tanto mirabolante, mas é satisfatória. Você aceita o que ele está dizendo e fica feliz, né? Não tem como brigar com a Agatha, né? E como que o crime foi cometido? Basicamente, a mulher, ela morreu instantaneamente porque foi aplicado o veneno de uma cobra raríssima no mundo. E aí eles vão examinar a mulher e o Poirot observa no chão que tem um dardo envenenado, tipo de indígenas sul-americanos. E ele basicamente é essa causa mortem. E aí, embaixo do assento do Poirot, obviamente, eles vão descobrir uma zarabatana, que tá até com etiqueta. E eles pensam, nossa, alguém usou essa zarabatana pra matar uma mulher, que esquisito, né? E aí, no meio dessa viagem também tinha um maribondo. Olha, toda uma coisa esquisita. É uma cena do crime esquisita que acontece muito rápido. Depois a gente vai descobrir que essa passageira era uma agiota, ou seja, muitos ali já tinham conhecido ela, apesar de todos negarem ter conhecido ela, mas muitos conheciam ela, e ela era uma agiota que não pegava penhor, ela meio que descobria um segredo seu e usava esse segredo para chantagear você a pagar os juros para ela. Então, ela era uma pessoa também odiosa, né? Quase que a velhinha do crime e castigo, assim. Então, é um livro que tem um andamento muito interessante. O Poirot pega esse casal apaixonado aí para usar eles de auxílio, para investigarem algumas outras pessoas e tal. E também tem os arqueólogos. Não é dos melhores livros de Agatha Christie, mas com certeza é um livro muito bacana. E também não está figurando entre os piores. É um bom livro de Agatha. Eu sugiro que você faça essa leitura. Eu não vou nem comentar de spoiler aqui, mas vou dizer para vocês, gostei da solução. Eu só queria que a gente tivesse alguns capítulos antes, explicando um pouco mais esses personagens todos. Fica difícil entender alguma coisa, né? E nesse livro especificamente, o Poirot tem várias passagens que ele tá bem mais aberto ao diálogo. Então ele conversa com o Jep, ele conversa com os outros personagens, explicando o raciocínio dele. E aí, em alguns momentos, ele fala assim, nossa, repete o que você falou pra mim, porque isso foi muito importante. Nossa, eu tive uma ideia aqui. E aí, ele fala assim, a pessoa repetiu. E aí você volta na página anterior e lê tudo de novo, tentando, meu Deus, o que eu perdi aqui? Então, é bastante interessante. Sugiro que você leia. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente, talvez só ano que vem, não sei. É possível que eu leia mais algum livro esse ano. Eu vejo vocês no próximo e tchau, tchau.